o que viestes ver? Quando você para meditar a palavra, olha para a vida dos santos, para a vida de Cristo, o que você viestes ver? Vamos falar um pouquinho sobre isso na palavra de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que alegria estarmos juntos mais uma vez, cada vez percorrendo esse caminho com a Palavra de Deus. Seja bem-vindo cada um de vocês que tem perseverado conosco, que tem chegado pela primeira vez, seja agora pelo YouTube, também pelo Instagram, estão nos acompanhando. Muito obrigado a cada um de vocês. Bom, vamos juntos para a palavra que está em Lucas, capítulo 7, versículo 24 ao 30. Depois que os mensageiros de João partiram, Jesus começou a falar sobre João às multidões. O que fostes ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? O que fostes ver? É interessante perguntarmos, né? O que você foi ver lá no deserto? Porque o povo começou a ir atrás de João Batista. Mas ele era um homem muito rude, né? Um homem que vivia de uma vida muito simples, mas que tinha palavras maravilhosas. E essas palavras tocavam os corações. E aí o que nós podemos pensar, mas o que eles foram lá ver? As palavras foram ver um homem rude, um homem que estava anunciando, né, a vinda do seu Senhor. Então ele começa a dizer isso, né? Um homem vestido com roupas finas? Ora, os que se vestem com roupas finas, né, vivem no luxo e estão nos palácios dos reis. Então, o que fostes ver? Um profeta? Eu vos afirmo que sim, e é alguém que é mais do que um profeta. É de João que está escrito: eis que eu envio o meu mensageiro à tua frente, ele vai preparar o meu caminho diante de ti. Eu vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João. No entanto, o menor do reino de Deus é maior do que ele. Todo o povo ouviu e até mesmo os cobradores de impostos reconheceram a justiça de Deus e receberam o batismo de João. Mas os fariseus e os mestres da lei, rejeitando o batismo de João, tornaram inútil para si mesmo o projeto de Deus. O Senhor vai falando para esses homens, porque eles foram lá, mas queriam, na verdade, ver outra coisa. Eles queriam ver que João estava errado. Quantas vezes nós começamos a conversar com alguém, falar com alguém, aproximar, e nós queremos ver algo que nós determinamos. E isso é muito forte, porque nós podemos chegar lá para conhecer a Deus, para deixar Deus se revelar, para que nós possamos ver como Deus está construindo. Bom, você pode fazer isso, mas você pode só esperar ver o que você quer ver. Por exemplo, chega num trabalho, tem um ambiente lá do seu trabalho, você ainda não teve a primeira conversa com o seu responsável, primeiro dia de trabalho, alguém diz assim: olha, cuidado com a dureza, cuidado com as palavras dele, cuidado que muitas vezes ele diz uma coisa, depois ele te faz outra. Então, alguma pessoa chega no teu ouvido. Quando você vai falar com aquela pessoa, você já começa com aquele monte de preconceitos e de palavras que ficaram dentro de você. O que você espera? Você espera que aquelas coisas possam aparecer enquanto você conversa. E por isso o seu coração, quando se aproxima de alguém, já está cheio. E quando ele está cheio de coisas, fica difícil acolher o novo, fica difícil você perceber a novidade que está ali, porque você já está cheio de coisas. Muitas vezes nosso coração está cheio de algo. Nós muitas vezes já temos as respostas, já temos os nossos preconceitos, vamos dizer assim, ou seja, no que sentido? O pré mesmo. Eu tenho um conceito com aquela pessoa antes mesmo de falar com ela. E aqueles preconceitos fazem com que tudo isso aconteça. Isso acontece de forma boa e de forma ruim. Porque nós com a experiência, né, de dialogar, eu faço muitas vezes essa experiência.
quando eu me ordenei diácono e depois quando eu me ordenei padre, embora tenha uma beleza sobrenatural, né, de Deus em tudo isso, as palavras e a forma de pensar não mudaram. Em que sentido? Que hoje nós devemos ter cuidado com a vocação de um seminarista, porque tal como o seminarista ele será como um padre. Se essa pessoa não é um bom seminarista, ele não vai, por causa da ordenação, vai se tornar uma pessoa excelente. Tá? E se ele é um bom seminarista, é muito provável que ele vai ser também um bom padre. A forma dele pensar antes vai continuar, né? Lógico, todos nós sofremos transformações, mas não muda simplesmente pela imposição das mãos, embora, lógico, aconteça um ato sobrenatural. O que eu quero dizer é o seguinte, que antes de receber a ordenação, as pessoas tinham uma acolhida daquilo que eu falava. Depois que você recebe, a acolhida é outra. Mas o que mudou? Mudou um pré-conceito em relação a uma pessoa que antes era um leigo e depois vai se tornar alguém que está ali entrando na ordem sacra. Entende? Por quê? Porque a gente começa a olhar com outro valor, começa a captar tudo aquilo com outra intensidade. O que mudou? A nossa forma de ouvir, os nossos preconceitos. E às vezes a gente já vai lá esperando. Então, quantos resultados advêm do simples fato das pessoas esperarem uma palavra minha de uma forma sobrenatural, somente pelo fato delas esperarem esta palavra sobrenatural, esta palavra já entra na vida daquela pessoa de forma sobrenatural. Por causa do preconceito, que aqui eu estou expressando de uma forma positiva, mas o negativo também é concreto. Quando não se espera nada daquela pessoa, tem uma má impressão, não tem jeito. Você quer achar ali o que está problemático, aquilo que você não concorda. Assim fizeram os fariseus com Jesus durante todo o seu ministério público. Por isso eu pergunto, quando você aproxima de alguém, aproxima de Jesus Eucarístico, aproxima de um momento da Santa Missa, o que você fostes ver? Porque esta pergunta, Jesus é fantástico. Jesus é muito bom, porque às vezes essas simples perguntas podem te dizer muito daquilo que vai se produzir, porque você vai fazendo muitas vezes a tua capacidade de escuta de acordo com aquilo que você fostes buscar. Você está me ouvindo? O que você vieste fazer aqui? O que viestes buscar? Entende? Dependendo do que você veio buscar, você vai colher mais ou menos fruto. Em Santa Catarina de Sena, Deus Pai vai falar assim, que as graças que advêm da comunhão eucarística vêm muito de acordo com a predisposição que a pessoa vem para comungar. Se ela está esperando Deus, se aquilo ecoa dentro dela, aquela certeza, aquela firmeza, aquele amor, aquela docilidade, ao sentido reverencial, você vai ver que essa alma vai colher muito mais frutos da presença eucarística do que outros. Não que Jesus seja diferente para um e para outro, não. Jesus Eucarístico é o mesmo. Só que a predisposição, isso não são palavras minhas, ok? São palavras de Deus Pai, a Santa Catarina de Sena, doutora da Igreja. A alma vai colher de forma diferente. E isso vale para as outras coisas, da qual estou apontando. Entende? Para que viestes aqui? O que viestes ver? Faça isso com os seus relacionamentos. Pense um pouquinho sobre isso. Vale a pena, pode te dar muito significado para a tua vida. Vamos juntos, te espero amanhã para mais uma meditação da palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.